presidente, o senador Paulo Paim, que é uma honra sempre para a gente discutir as propostas desse grande senador aqui do Congresso Nacional, que traz uma mudança muito importante na Constituição Federal. E aí as pessoas poderiam perguntar, mas o que é que muda com isso? O que é que muda com essa alteração na Constituição Federal? Muda, na verdade, a partir da garantia de um reconhecimento formal por parte do Estado e automaticamente por parte de todos, de que esse é uma situação que nós precisamos ter como tema central. Nós tivemos em 2015 a efetividade do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A partir de então, nós tivemos várias normas que foram adotadas nos mais diferentes meios do Brasil afora, no sentido de encontrar mecanismos para garantir e assegurar os direitos das pessoas com deficiência. Normas como, por exemplo, a ABNT, que fez um arcabouço muito importante nesse sentido, e outras mais. E aí, quando você fala de acessibilidade, você não está falando apenas de uma rampa. Você está falando da mobilidade como um todo, você está falando da comunicação. Aliás, a comunicação é uma das grandes barreiras que as pessoas com deficiência têm no Brasil. Você imagina só, uma mulher que vai para um atendimento médico surda, sem ter um intérprete, sem ter alguém que a auxilie na comunicação. Imagine só quando é um atendimento no âmbito da ginecologia. Eu recebi alguns casos quando debatia a situação de pessoas com deficiência, de mulheres que deixam de ir ao médico exatamente porque não tem alguém que possa fazer a mediação, a comunicação. E aí você vai partindo para vários e vários outros exemplos que passa, às vezes, desapercebido pela maioria absoluta de quem não tem deficiência. Só quando você começa a lidar e conversar com essas pessoas, você vai ver, de fato, a dificuldade enorme que todas elas têm. Os dados apontam, por exemplo, o censo de 2010 apontou que nós temos no Brasil o equivalente a 24% da população com algum tipo de deficiência. Ou seja, ou nós encaramos essa situação com a devida importância, ou então nós vamos ter prejuízos grandes em relação a essas pessoas. Por exemplo, nós temos hoje crianças que não conseguem ir para a sala de aula porque não tem o acompanhamento adequado. Nós não temos as escolas inclusivas na maioria absoluta dos municípios brasileiros. Ou seja, escolas onde as crianças poderiam aprender o seu primeiro idioma, elas não conseguem aprender o braille. Por quê? Porque, infelizmente, não conseguem, na verdade, às vezes é o braille ou, às vezes, o atendimento através de sinais, no caso de pessoas surdas. Nós temos no estado do Maranhão várias e várias ações que acabam fazendo um trabalho muito importante em relação a essas pessoas. E hoje o que nós temos é uma alteração importante na Constituição Federal. Colocar e incluir o direito à acessibilidade e a mobilidade entre os direitos individuais e coletivos é um avanço importante para o Brasil, é um avanço importante para esta política, que não deve ficar apenas no nome, mas deve ficar de uma forma transversal em todo o sistema de políticas públicas do nosso país. Parabéns, senador Paim. A sua iniciativa, eu espero que possa ser contemplada e vista por todos, sobretudo pelos profissionais do Brasil, pelos engenheiros, pelos arquitetos, pelos professores, pelos médicos, por todos os profissionais liberais que, ao estar diante de uma situação onde envolva a pessoa com deficiência, possa dar o atendimento adequado, o atendimento humano e o atendimento igualitário para todos. Porque se somos iguais, nós precisamos compensar essas deficiências através de inclusão de políticas sociais para que nós possamos ter, de fato, um atendimento isonômico. O partido, naturalmente, faz um encaminhamento, presidente, favorável a esta proposta. Presidente, pela ordem. Agradeço a senadora Elisiane Gama, cumprimento pelas palavras, e agora inscrito o senador Romário. Com a palavra, excelência do Romário. Presidente, gostaria de parabenizar